Bem, dando continuidade ao nosso tópico de equilíbrio de fases de um único componente, nesta aula iremos aprender a interpretar o diagrama pressão-temperatura para uma substância pura e interpretar o diagrama pressão-volume para uma substância pura. O diagrama PT é um diagrama bidimensional que nos indica qual será o estado da matéria dependendo da temperatura e da pressão. Como podemos ver, ele é composto pelo eixo Y, que nos indica qual será a pressão do sistema, pelo eixo X, que será a temperatura, e por regiões delimitadas por curvas, como podemos ver aqui. Cada região indica qual será o estado da matéria. Por exemplo, nesta região aqui, nesta área, que podemos indicar nesta área aqui, certo? Nós podemos encontrar a matéria, dependendo para qualquer temperatura e qualquer pressão que tenha ponto dentro desta área, nós teremos o estado sólido. Para pontos de temperatura e pressão dentro desta área, nós teremos o estado líquido. E na outra região aqui, nós temos o estado gasoso. Nós temos um outro estado também, que é o estado supercrítico, que eu vou comentar no finalzinho deste slide, ok? Que é delimitado por isso aqui, que é o estado supercrítico. Tudo bem, além dessas regiões, né, que indicam qual será o estado da matéria, quando eu falo indica o estado da matéria, eu estou dizendo de forma simples o seguinte. Neste caso aqui eu tenho o diagrama da água, certo? Então, se a água tiver na pressão de 1 atm, certo? E na temperatura T2, por exemplo, ela vai estar neste ponto aqui, ó, no gráfico PT. Então, indica que a água estará no estado sólido, ok? É só isso que o diagrama de fase indica, o diagrama PT indica. Qual será o estado da matéria, dependendo da temperatura e da pressão. Então, vamos lá. Além dessas áreas, nós também temos curvas, como, por exemplo, a curva de fusão, certo? Uma curva, ela indica que a matéria estará em equilíbrio em dois estados. Por exemplo, na curva de fusão, nós teremos o estado sólido e líquido em equilíbrio, ok? Na curva de sublimação, nós teremos o estado sólido e gasoso em equilíbrio, certo? E na curva de vaporização, nós teremos o estado líquido e vapor em equilíbrio. A curva de vaporização é uma das curvas mais importantes do diagrama PT na maioria das aplicações de engenharia química, pois a maioria das aplicações de engenharia química a matéria encontra-se no estado fluido, né? Ou seja, no estado líquido ou no estado gasoso. Se fizermos análise de Gauss-Liberdade em qualquer região formada por um único, que apresenta apenas uma única fase, como por exemplo, na região gasosa, nós temos o componente, número de componentes que é igual a 1 e número de fases que é igual a 1. Neste caso, teremos o grau de liberdade, né, pela regra das fases de Gibbs, visto na aula passada, igual a 2. Isso indica que para este sistema, com uma única fase, eu preciso de duas variáveis, duas propriedades termodinâmicas intensivas para determinar o sistema. Por exemplo, para eu determinar um sistema da água no estado gasoso, ou qualquer outro componente no estado gasoso, eu preciso ter pelo menos duas propriedades, como por exemplo, temperatura. Só com a temperatura aqui eu não indico qual é o estado, que eu posso ter componente no estado gasoso, como também posso ter componente no estado líquido. Mas para eu indicar que ele está no estado gasoso, eu tenho que informar a temperatura e uma outra propriedade termodinâmica, como por exemplo, neste caso aqui que nós temos o diagrama, a pressão, certo? Então, para esta temperatura T1 e para esta pressão P1, eu sei que o meu sistema estará no estado gasoso, pois eu consegui determiná-lo. Em cima das curvas de equilíbrio, eu tenho duas fases. Então, vamos aqui, por exemplo, da sublimação. Eu teria um componente, né? E duas fases. Então, neste caso, eu tenho o número de graus de liberdade igual a 1. Isso quer dizer o quê? Com apenas uma propriedade intensiva, eu consigo determinar o meu sistema. Como? Vamos lá.
Vamos pegar a mesma temperatura T1, certo? E supondo que eu quero saber, quero determinar o meu sistema em equilíbrio do líquido com o vapor. Então, para a minha temperatura T1, né, é só eu ir em cima da curva que eu teria, por exemplo, esse ponto S, né? Então, para a temperatura T1, eu vou ter apenas uma única pressão em que o meu sistema estará no estado líquido e vapor. Todas as curvas, né, são muito importantes de serem determinadas para aplicações de engenharia química. A curva de vaporização, por exemplo, né, ela pode ser determinada por equações de pressão de vapor, certo? Que nós vamos explicar isso melhor, né, equações para o cálculo da pressão de vapor na próxima aula. Outros dois pontos importantes do gráfico são o ponto triplo, certo? Que indica que eu tenho os três estados em equilíbrio, cada componente tem apenas uma temperatura e a respectiva pressão com os três estados em equilíbrio, certo? Logo, a análise de grau de liberdade para o ponto triplo é igual a zero, ok? E outro ponto importante é o ponto crítico. Neste ponto, o que acontece? Quando eu tenho um equilíbrio líquido-vapor, eu consigo visualizar as duas fases, a fase líquida, né, e a fase vapor. E elas se separam através do menisco, né, que é a região que separa as duas fases. Quando eu atinjo o estado crítico, né, o ponto crítico, marcado aqui pelo ponto C, certo? O meu menisco desaparece e eu não tenho nem uma fase líquida, nem uma fase vapor, mas sim agora um estado crítico. Este ponto crítico, para cada componente, ele tem a sua temperatura característica, chamada de temperatura crítica, e a sua pressão característica também. Então, cada componente tem a sua temperatura crítica e a sua pressão crítica. Para para pressões e temperaturas acima da temperatura e da pressão crítica, eu tenho o estado supercrítico, que é um estado de bastante interesse em aplicações de engenharia química, como por exemplo processos de extração, certo? Existe bastante extração supercrítica. O meio reacional supercrítico ele também é aplicado para diversos tipos de problemas e dentre outras aplicações. Outra característica importante que precisamos lembrar, precisamos frisar bem, quando estamos falando do diagrama PT, são as temperaturas normais de transição de fases. Por exemplo, eu tenho aqui no gráfico a temperatura normal de ebulição da água, certo? O que isso quer dizer? A temperatura de ebulição normal indica a temperatura na qual teremos o equilíbrio líquido-vapor de um componente quando a pressão for igual a 1 atm. Então, pressão igual a 1 atm, estou falando de condição normal, né? Temperatura, por exemplo, normal de ebulição. Ou posso ter também aqui a temperatura normal de fusão, certo? Aqui na curva líquido e sólido, ok? Para finalizar, é importante a gente não confundir temperatura, a condição normal, certo? Que indica pressão de 1 atm, com condição padrão, que indica 1 bar, né? Pressão igual a 1 bar, certo? Não podemos confundir uma coisa com a outra, ok, pessoal? Outro diagrama muito importante para o equilíbrio de fases de substâncias puras é o diagrama PV. No diagrama PV nós temos o eixo Y representando a pressão, ok? E o eixo X representando o volume específico da substância. Neste caso aqui nós estamos mostrando o diagrama PV para o N-butano. Aqui no caso nós temos o diagrama PV apenas separando a fase líquida da fase vapor. A região que está compreendida entre essas duas curvas, né? Se você notar bem, nós temos aqui uma curva sólida, certo? Aqui, representada nesse ponto aqui, ó. Ok? E uma outra curva tracejada. Nós podemos ver nessa região aqui, certo? O que estiver dentro desta região, que está compreendida entre essas duas curvas, está no equilíbrio líquido-vapor. Então vamos lá.
Vamos supor um líquido no ponto A, certo? Dado por esse ponto aqui na curva da isoterma, né? Que cada linha dessa ela é uma isoterma, ou seja, todo o sistema que está nesta linha e alguma dessas linhas ele apresenta temperatura constante. Então vamos supor o ponto A dado por um ponto na isoterma de 250 graus Fahrenheit. Então, à medida que este líquido sofre despressurização, ou seja, uma redução da pressão, ele irá se expandir até o ponto em que surgirá a primeira bolha de gás. Este ponto, simbolizado pelo item B, pelo ponto B, ele terá a formação da primeira bolha de gás e é conhecido como ponto de bolha. A curva sólida, né, que eu marquei aqui de vermelho, ela representa o conjunto de todos os pontos de bolha e ela é chamada de curva de bolha, ok? À medida que o equilíbrio é atingido entre líquido e gás, à medida que eu vou despressurizando mais o sistema, né, que o meu líquido ele vai passando do estado do ponto do o meu componente vai passando do estado líquido para o estado gasoso, ele caminha na direção do ponto B até o ponto C, onde no ponto C eu terei o meu sistema quase que integralmente formado por gás e apenas um líquido residual, né? Apenas uma bolha, uma gota de líquido. Este ponto, para a temperatura de 250 graus Fahrenheit, é conhecido como ponto de orvalho. A curva formada pelo conjunto dos pontos de orvalho, que eu simbolizei aqui de azul escuro, é conhecida como curva de orvalho, ok? E à medida, a partir desse ponto, se eu continuo despressurizando o meu sistema, este meu sistema terá apenas o estado gasoso, né, que sofrerá expansão. Se observarmos aqui o diagrama, percebemos que para os líquidos, o que é constatado para os líquidos, né, experimentalmente, eles são praticamente, né, podem ser considerados praticamente incompressíveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que o volume do líquido ele varia muito pouco com a pressão. Notamos aqui que as isotermas, por exemplo, essa isoterma aqui de 150 graus Fahrenheit, certo? Ela é praticamente uma reta vertical, né? Praticamente uma curva vertical. Então, podemos observar que, apesar de grandes variações de pressão, o valor do volume aqui ele é praticamente constante, ok? Certo? No entanto, para os gases, à medida que eu diminuo a minha pressão, eu vou ter uma grande variação de volume, pois os gases eles são altamente compressíveis. Notamos que, à medida que a temperatura aumenta, a diferença, né, a distância entre o ponto de bolha e o ponto de orvalho, ele vai diminuindo, como pode ser observado aqui nesse diagrama, certo? Então, para a temperatura, por exemplo, para a temperatura de 150 graus Fahrenheit, o ponto de bolha e o ponto de orvalho, eles estão mais distantes um do outro do que no caso da temperatura de 250 graus Fahrenheit, como podemos ver aqui dado pelo ponto B e pelo ponto C. E assim, essa região, né, essa distância vai diminuindo, até chegar no ponto crítico, que já foi explicado no item anterior, e eu também vou deixar um vídeo mostrando o experimento com o dióxido de carbono para o ponto crítico, muito interessante. Então, neste ponto, as fases líquido e vapor, elas se tornam indistinguíveis, né? A partir deste ponto, nós temos o ponto crítico, né? O estado crítico, e acima deste ponto, né? Lembrando que neste ponto nós estamos a isoterma é a isoterma crítica, né? Para o butano, e a pressão característica para este ponto é a pressão crítica. Acima deste ponto, nós temos o estado supercrítico, conforme já mencionado no slide anterior. Dependendo do componente e da região de temperatura e pressão, os componentes eles podem apresentar comportamentos bem interessantes, como por exemplo, nós temos aqui o diagrama da água, certo? O diagrama de PT da água, que ele aparenta ser bem diferente do que o que nós mostramos anteriormente. No entanto, é porque o diagrama que mostramos nesta aula, o primeiro diagrama que mostramos nesta aula, ele estava até uma certa pressão, então estava mais ou menos
até esta região aqui, certo? Acima desta região, né, já foram identificados diversos estados cristalinos termodinamicamente estáveis, que isso é caracterizado como polimorfismo. No caso de elementos, né, este comportamento pode ser chamado também de alotropia. Como a água é um composto, então temos aqui um polimorfismo, onde podemos ter diversas configurações cristalinas, né, representadas por estes números romanos para a água, certo? O resto do comportamento é similar ao que havíamos visto anteriormente. Aqui no lado esquerdo nós temos o comportamento para o dióxido de carbono, que ele é muito parecido com o da água. No entanto, se notarmos, a curva sólido-líquido, ela apresenta uma inclinação diferente da água, né? Uma inclinação, digamos assim, para a direita. Já a água apresenta uma leve inclinação para a esquerda. A maioria dos componentes apresenta um comportamento parecido com o do dióxido de carbono, ok? Outro fluido que apresenta um comportamento muito interessante é o hélio, que pode apresentar um equilíbrio líquido-líquido, né, entre hélio 1 e hélio 2, que esse hélio 2 é conhecido também como hélio superfluido, apresentando diversas propriedades bastante interessantes. Eu vou deixar na descrição do vídeo links falando sobre cada um desses diagramas, né? Para finalizarmos, vamos fazer o seguinte exercício. O argônio tem pontos de fusão e de ebulição normais de 83,8 e 87,3 Kelvin, e seu ponto triplo fica em 83,8 Kelvin e 0,7 atm. E sua temperatura e pressão críticas são 151 Kelvin e 48 atm. Indique se o argônio é ou não sólido, líquido ou gás em cada uma das seguintes condições. Então vamos lá. Temos aqui uma representação do diagrama PT, certo? Onde nós temos aqui a curva de sublimação. Aqui nós vamos fazer a curva de fusão e aqui a curva de vaporização. Ok? Vamos representar aqui o ponto triplo, certo? E aqui o ponto crítico. Ok. Então, neste ponto aqui, nós temos a pressão e a temperatura crítica, ou seja, 151 Kelvin, certo? E aqui 48 atm. O ponto triplo, ele diz que é 83,8 Kelvin. Então vamos pegar e colocar aqui 83,8 Kelvin. Vamos desconsiderar aqui a escala, viu, pessoal? E 0,7 atm. Então aqui 0,7 atm. Ok. E informa que a temperatura de fusão e a ebulição normais 83 e 87,3, né? Então, temperatura normal de ebulição, vamos colocar aqui vamos colocar aqui, certo? Então, vamos supor que aqui seja 1 atm. Então, aqui 1 atm, né? 83,8 praticamente aqui, e aqui seria 87,3. Ok? Então vamos lá. Letra A. 0,9 atm e 90 Kelvin. Então 90 Kelvin nós estaríamos aqui, mais ou menos nessa região aqui, certo? E a 0,9 atm. Então abaixo de 1 atm, né? Então aqui nós teríamos o estado, na verdade, gasoso, né? Então aqui é o ponto A. Então aqui seria o estado gás. Letra B, 0,7 atm, está aqui nessa linha, e 80 Kelvin.
Então, como aqui é 83,8, então 80 Kelvin estaria mais ou menos aqui. Então aqui nós teríamos o item B, que está no estado sólido. Certo? Letra C, 0,8 atm e 88 Kelvin. Então 0,8 está entre 1 e 0,7 e 88 Kelvin. Então está 0,8, 88, mais ou menos perto do ponto A, né? Então estaria mais ou menos aqui. Então, ponto C também está no estado gasoso. Letra D, pressão de 0,8 atm e 84 Kelvin. Então, estaria aqui mais ou menos entre 1 e 0,7 e 84 Kelvin. Então, ele estaria mais ou menos entre a curva de fusão e a curva de vaporização, mais ou menos nessa região aqui. Então, aqui ficaria o ponto D. E aí estaríamos no estado líquido. Letra E, 1,2 atm e 83,5 Kelvin. Então vamos lá, 1,2 atm, mais ou menos aqui, né? E 83,5 Kelvin. Então estaria mais ou menos nesse ponto aqui. Então aqui nós teríamos o item E, que estaria no estado sólido. No item F, 1,2 atm, também nesta linha que eu acabei de escrever aqui, e 86 Kelvin, ou seja, estaria depois de 83,8, né? Assim, mais ou menos 86 Kelvin, já perto da curva de vaporização. Então estaria no estado mais ou menos aqui, na letra F, no estado líquido. Na letra G, ele indica que está 0,5 atm e 84 Kelvin. Então, 0,5 ele estaria mais ou menos 0,5, 84 Kelvin. Então, provavelmente estaria aqui, no estado gasoso. Então é isso, nossa aula se encerra aqui. Pode enviar dúvidas para o meu e-mail, independentemente de você ser ou não aluno da UFESA, ou então pode deixar algum comentário aqui abaixo que assim que possível responderei. Obrigado e até a próxima.